Bom, então vamos aqui primeiro definir, né, o que seria a pressão como um todo, né? Então a pressão ela é a força exercida, né, em uma determinada área, né? Força de quê, professor? Né? É a força, no caso da nossa pressão atmosférica, vai ser a força do ar, né? Peso da força do ar exercido sobre uma determinada área. A pressão como um todo, o conceito básico é esse. Qualquer força que você exerce sobre uma determinada área, você está causando pressão. Vocês estudam física básica e, consequentemente, já entendem esses conceitos. Então, a força que você exerce em determinada área, você está causando pressão. A pressão atmosférica é uma força exercida pelo ar, né, no caso, o peso do ar, sobre uma determinada área. Então, pressão, né, é igual ao peso do ar, no caso, pressão atmosférica, dividido pela área. Então, como que isso funciona, né, na prática, para a gente tentar entender melhor e visualizar melhor? Imagine uma coluna de ar, né, uma coluna de ar, e o peso que esse ar exerce sobre a superfície. Está aqui, weight of air, peso do ar, né, em cima de uma determinada área. Então, o ar, embora nós muitas vezes esqueçamos do conceito básico, quando a gente aprende em ciências, né, elementarmente, de que o ar ele existe e ocupa espaço, né, embora a gente não veja. Mas ele está presente e as moléculas diversas, como falamos na aula sobre a atmosfera, que fazem parte dessa composição do ar, elas têm capacidades e características físico-químicas que garantem a ela aspectos diferenciados, inclusive o peso, né, de sua massa. São elementos químicos, então eles também têm peso. Então esse material, né, em dispersão na atmosfera, e ele exerce, de acordo com a sua localização, uma determinada força, peso, que é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, esses elementos que estão em suspensão na atmosfera, né, as moléculas de diversos componentes químicos, como nós vimos oxigênio, nitrogênio, ozônio, argônio, dependendo da camada da atmosfera, eles têm uma densidade, que é a massa por unidade de volume. Está aqui a formulazinha. Quanto maiores o número e o peso molecular, né, de cada molécula, de qualquer um desses elementos químicos que a gente falou agora, num determinado volume, maior será a densidade. Tá? Então, quanto maior for o número de moléculas e o peso delas, maior será a densidade dessas moléculas e, consequentemente, sua influência nesse peso, tá? Que causa a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela varia basicamente com a altura, né, em altitude, em relação ao nível do mar. Lembrem-se sempre disso, né? Quando a gente fala em altitude para a climatologia, para a geografia como um todo, nós estamos tomando o nível do mar como referência para essa medida de altitude. Então eu digo assim, Vilhena está a aproximadamente 600 metros. 600 metros em relação ao quê? Em relação ao nível do mar. Então a altitude de um lugar, ela se dá com base no nível do mar, certo? Então, a pressão ela varia de acordo com essa altitude. A pressão atmosférica, né, em qualquer nível da atmosfera, pode ser considerada como o peso do ar por unidade de área, né, como falamos agora há pouco, acima desta elevação. A alturas maiores, né, ou altitudes maiores, como queiram entender, eu coloquei aqui a altura, por exemplo, coloca altitude, o aluno confunde com latitude, enfim, faz uma confusão. Então, aqui está a altura, tá? As alturas maiores, há menos moléculas de ar do que sobre uma superfície a uma altura menor. Ou seja, quanto maior, mais elevada a minha altitude em relação ao nível do mar, menos moléculas de ar eu terei, né, na superfície em relação a uma área com uma altitude menor. Vocês já devem ter ouvido falar aí nos jogos de futebol realizados, né, em cidades que estão em elevadas altitudes em relação ao nível do mar, que é muito comum dizer que o ar se torna rarefeito, né? Os jogadores têm dificuldade de respirar, ficam mais cansados, a bola corre mais rápida, né? Porque existe uma menor resistência, já que existe menos moléculas de ar, então a bola fica mais rápida, porque você tem menos moléculas de ar em altitudes elevadas, por isso que o ar fica mais rarefeito, quanto maior a altitude em relação ao nível do mar.
Então, por exemplo, né, há muito menos moléculas sobre a superfície, numa altitude aí de 50 metros, né, do que numa altitude aí de 12 metros. Né. Sendo assim, a pressão numa altitude de 50 metros é menor do que numa área de 12 metros. Ou seja, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, ou seja, menor será o peso da coluna do ar exercida nesta superfície. Quanto menor a altitude, maior será a pressão atmosférica, tá? Inversamente proporcional. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. A medida, né, a unidade de medida de pressão atmosférica é o hectopascal, que equivale a 1 milibar. Né? 1 hectopascal equivale a 1 milibar. Depois a gente vai ver a escala de convenção.